Olá, boa noite a todos. Esperando o pessoal começar a entrar. Só um minuto que eu vou procurar aqui o Dr. Rodrigo Bomeni. Boa noite a todos. Acho que o Rodrigo não entrou ainda. Só um minuto. Agora sim. Oba, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bom, Souto? Tudo bem, Rodrigo? Agora sim, completo. Completo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito Vamos bem. lá. Bom, pessoal, primeira coisa, a gente gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Eu estou vendo ali que os números estão crescendo rapidamente, isso para nós aí é um motivo de muito orgulho, né? Eu acho que a maioria dos que estão aqui já nos conhecem, né? Mas se tiver alguém que é novo, né? Meu nome é José Soto, eu sou médico, sou autor do blog Ciência Low Carb, trabalho com essa abordagem há quase uma década, e o Dr. Rodrigo Bomeni vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, então, eu sou o Rodrigo, eu sou endocrinologista. E no consultório eu tenho bastante ênfase nessa questão de reversão das doenças através da mudança do estilo de vida. E eu confesso que estava bastante ansioso por essa live aqui, porque embora eu e o Souto a gente se fale diariamente, né, nos últimos anos, acho que essa é a primeira live que a gente faz junto, né? E Com certeza. então acho que é um momento bem bacana, bem bacana. Eu espero que agregue muito valor aí para as pessoas com as dúvidas que a gente vai responder ao longo da live. Muito bem. Bom, como nós já tínhamos anunciado em postagem prévia, né, nós nossa intenção fazendo essa live era que a gente ajudasse as pessoas, então, a, utilizando essa estratégia, conseguir ter um controle melhor da doença, um controle menor da glicemia, mas não apenas isso, também tratar a causa do diabetes, que é a resistência à insulina, né? Então, nós queremos ver se a gente consegue desenvolver com vocês, aprofundar, tirar dúvidas. Exatamente. Eu sempre converso isso, né? Que a gente tem uma tendência na medicina hoje de tratar muito os sintomas das doenças. E é uma tendência da medicina de criar critérios diagnósticos, né? Então, quando a glicose aumenta, a gente dá um nome de uma doença. Quando aparece gordura no fígado, a gente dá um nome de outra doença. E, consequentemente, as pessoas vão usando cada vez mais remédios e é uma coisa sem fim, porque a causa que você mencionou da resistência à insulina acaba que não é, muitas vezes não é nem investigada e nem tratada. Então, a ideia dessa live é, assim, responder dúvidas que surgiram naquela publicação que a gente fez há algumas semanas, algumas dúvidas que vieram do próprio e-book, né, que tem bastante conteúdo sobre resistência à insulina, diabetes, as complicações do diabetes. E no final da live a gente espera entregar uma alternativa, uma solução, um produto que a gente vem trabalhando já há vários e vários meses, para que vocês consigam assim obter o conhecimento necessário e correto para que vocês se apropriem disso e consigam
usar isso na vida de vocês, discutir com o médico, com o nutricionista, com a propriedade, com a certeza de que aquela informação de fato é baseada nas últimas evidências científicas. Perfeito. E também uma coisa que não custa lembrar é que o diabetes, além do custo que tem do ponto de vista de saúde, tem também um custo financeiro, né? Em termos de medicação. Então, quando a gente trata, como o Rodrigo disse, as consequências, a gente tem que usar muito mais medicação do que quando a gente trata a causa. Aliás, frequentemente, como nós vamos conversar mais adiante, respondendo aí algumas dúvidas, é possível diminuir e até eliminar alguns medicamentos, o que produz uma boa economia e melhora a saúde ao mesmo tempo. Sim. Souto, vamos começar respondendo as perguntas? Eu vou... Vamos lá, porque são muitas. Foram mais de 700 perguntas que tiveram nas postagens e que a gente recebeu por direct. A gente tentou agrupar aquelas que foram mais assim, frequentes e que a gente acha que talvez sejam as dúvidas mais comuns e relevantes para vocês. Tá? Então, a Margarete perguntou o que é síndrome metabólica e resistência à insulina. E eu vou complementar já com outra pergunta que vai se encaixar na mesma resposta, que a Luciana perguntou. Ginec e Nutri dizem que sou diabética tipo 2. Endócrino diz que ainda não. Quais exames devo fazer e quais os valores? Bom, vou começar respondendo, então, síndrome metabólica e resistência à insulina. Resistência à insulina nada mais é do que o fato de que a pessoa precisa de níveis mais elevados desse hormônio, da insulina, para ter o mesmo efeito, né? Porque o organismo dela já está com resistência à insulina. Então, se a gente olha só a glicose pode estar normal, mas ela pode estar tendo que usar 5, 10 vezes mais insulina do que uma pessoa que não tem resistência à insulina para estar com a mesma glicose. E essa insulina elevada, ela traz consequências. A insulina elevada produz aquilo que a gente chama de síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica nada mais é do que as manifestações clínicas da resistência à insulina. Né? O que é síndrome metabólica? São uma série de alterações, você não precisa ter todas, né? Mas é uma glicose elevada, não precisa estar em níveis de diabetes apenas elevada, o HDL, que é o colesterol bom, elevado, os triglicerídeos, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, os triglicerídeos elevados, pressão alta, aumento da circunferência abdominal. E tem outras coisas que participam, embora não sejam os critérios principais, mas gordura no fígado, por exemplo, é uma das coisas muito importantes. E aí vem aquela outra pergunta que um médico disse que a nossa leitora tinha diabetes e outro médico disse que não. Então, existem critérios bem definidos, tá? Critérios numéricos, vamos dizer assim. Então, 2 glicemias de jejum que estejam acima de 126, ou uma glicemia que esteja acima de 200, ou falhar a curva de tolerância oral à glicose. Mas veja, isso é um critério que precisa ter para demarcar uma situação da outra, mas a doença é a mesma. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que está com 120 de glicose e insulina elevada, e uma pessoa que está com 130 de glicose e insulina elevada, uma é pré-diabética, a outra é diabética, mas o problema é a resistência à insulina. O problema segue sendo o mesmo, né, Rodrigo? Sim, sim, exatamente. E é interessante que, assim, principalmente nos casos de diabetes tipo 2, o diagnóstico ainda leva muito tempo, assim, né? A maioria das pessoas, quando são diagnosticadas com diabetes tipo 2, elas já têm 5, 10 anos de resistência à insulina. E lembrando que a primeira glicose que se altera não é a glicemia de jejum, aquela que a maioria das pessoas coletam, né? Então as pessoas vão no laboratório, coletam uma glicose em jejum e o resultado está normal. Mas a primeira alteração da glicemia é justamente essa pós-refeição, que o pâncreas não dá conta de produzir a quantidade de insulina necessária para metabolizar aquele carboidrato, aquela glicose que entrou no corpo. Então, essas pessoas já estão em risco há muito mais tempo do que no momento do diagnóstico do diabetes. Mas para fins de estudo, até para fins didáticos, digamos assim, a gente acaba tendo que definir cortes. Mas veja que esses cortes também, ao longo das décadas, vão mudando, né? Então, o diagnóstico de diabetes era feito com outros valores há anos atrás, e isso vai se atualizando a cada ano.
E para a nossa leitora Luciana, que fez a pergunta, para ela, pessoalmente, não muda muito, porque Sim. o que ela tem é resistência à insulina. Não importa se exatamente diabetes ou pré-diabetes, o tipo de manejo que ela vai ter que fazer em termos de estilo de vida acaba sendo o O mesmo. mesmo. Então, é como disse o Rodrigo, é importante para fins de estudos científicos, para classificação, para poder botar num atestado, para essas coisas burocráticas. Mas ter 120 ou 127 não muda muito a patologia mesmo. Sim, sim. Rodrigo, temos... Oi, fala. Não, pode falar, diga. A outra pergunta. Porque são muitas perguntas, então Sim. nós vamos tocando. Vamos lá. Tem a Lilian, que perguntou o seguinte: mudando a alimentação, posso evitar diabetes mesmo com a predisposição genética? Eu vou juntar com a pergunta também da Daniela, que pergunta: eu tenho avós, mãe e tias diabéticas. É possível mudar essa história? Tá. Então essa pergunta é muito interessante, porque muitos pacientes, e eu imagino que com você seja assim também, eles chegam no consultório justificando as suas doenças pela predisposição genética. Olha, eu tenho diabetes tipo 2, mas é porque minha mãe também tem, meu avô também tem. E de fato, assim, no diabetes tipo 2, por incrível que pareça, a predisposição genética é até maior do que no diabetes tipo 1. Mas isso não é algo assim, se minha mãe tem diabetes tipo 2, eu vou ter diabetes tipo 2. Os hábitos, o seu estilo de vida ainda influencia muito. Então é claro que tem um risco maior, tá? E esse risco maior pela carga genética, mas convenhamos também, uma mãe que tem diabética fez com que sua filha convivesse em um ambiente também que o estilo de vida propiciasse o ganho de peso, resistência à insulina. Então, às vezes é difícil também diferenciar isso. O ambiente influencia demais o nosso comportamento, mas é absolutamente possível. Então, assim, de novo, a gente volta naquela mesma questão. Se você tem obesidade e tem resistência à insulina, veja, a doença, a causa já está instalada ali. É só uma questão de tempo para isso virar pré-diabetes ou diabetes. Tem um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo MOD, que a gente até detalhou no e-book. Menciona no livro, né? Uhum. Isso, esse sim, de fato, tem origem genética, e inclusive tem que ter várias gerações consecutivas. Mas no diabetes tipo 2, não, é absolutamente possível você reverter ou não ter o diabetes tipo 2 se você adotar um estilo de vida saudável. Aliás, se sua mãe tem, teoricamente seria uma obrigação até, né? Você teria que ter até mais cuidado em adotar esse estilo de vida. Eu costumo dizer até para os pacientes que diabetes tipo 2 não é destino. No momento que você tem a informação correta, que é o que a gente está tentando passar aqui, diabetes tipo 2 passa a ser praticamente uma opção, né? Para quem ainda não tem. Exato. E a maior prova disso é que mesmo com diabetes tipo 2, se você faz o diagnóstico recente, você é capaz de reverter. Exatamente. Então, veja, se você é capaz de reverter a doença mudando o estilo de vida, por que você não seria capaz de impedir que a doença se instalasse? Então, é absolutamente possível. E seria muito pouco provável, por exemplo, que em 100 anos, porque há 100 anos diabetes era uma doença de relato de caso, seria muito estranho que em 100 anos tivessem acontecido tantas mutações que, de repente, todo mundo ficou predisposto a ter diabetes. Então, a espécie não mudou, o que mudou foi o ambiente. O que a gente come. Vamos lá. Vamos adiante. Uma outra pergunta aqui do Bruno Crocô. Diabetes também pode ocorrer em pessoas magras? Por que os médicos dificilmente pedem exame de insulina? Então, de fato, só respondendo essa segunda, pela Sociedade de Endocrinologia, pedir insulina não é algo orientado de rotina. Mas a grande questão é que você interpretar um valor de glicose em jejum sem a insulina é muito difícil. Então, duas pessoas podem ter 90 de glicose em jejum, mas uma está precisando de um esforço muito maior para conseguir manter essa glicose em 90. Então, lembra assim, no e-book a gente detalha bem isso. A insulina é um hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. Quando tem a resistência à insulina, significa que você vai precisar de muito mais insulina para exercer essa função. Então, como é que você consegue definir que duas pessoas são iguais somente pela glicose? Você precisa da insulina para fazer isso, tá? Então, a pergunta é, diabetes também pode ocorrer em pessoas magras?
todo diabético precisa emagrecer? Essa pergunta é da Josiane. Bom, então primeiro respondendo para o Bruno, sim, diabetes pode ocorrer em pessoas magras, especialmente, claro, se nós pegarmos o caso do diabetes tipo 1, que é um outro tipo de doença, que é uma doença autoimune, né, onde o próprio organismo está combatendo as células que produzem insulina no pâncreas, não tem muito a ver com a questão do peso. O diabetes tipo 2 normalmente está associado com ganho de peso. Tá? Agora, o principal problema não é a gordura subcutânea, essa gordura que acumula debaixo da pele, tá certo? Aquela gordura que a gente acumula, por exemplo, nos quadris, nas nádegas, nas pernas. Mas é a gordura visceral, aquela gordura que está dentro do abdômen, ao redor dos órgãos e principalmente dentro dos órgãos, como a gordura no fígado, a gordura no pâncreas. Então existe uma expressão em inglês chama TOF, que a gente traduziria como magro por fora e gordo por dentro. Né? Então, o que é isso? É um indivíduo que a gente olha de costas, ele é magrinho, mas ele tem um pouquinho de barriga. E às vezes não é fácil nem da gente perceber isso, mas num exame de imagem, numa ressonância magnética, a gente vê que há um acúmulo significativo de gordura ao redor dos órgãos. Então, esse é o indivíduo que é magro, mas ele pode desenvolver resistência à insulina e diabetes tipo 2 genuíno. Né? Isso aí nos traz para a pergunta da Josiane, que é assim, todo diabético precisa emagrecer? Então, falando aqui mais especificamente do diabetes tipo 2, que é essa doença de resistência à insulina. Né? Quando a gente começa uma restrição de carboidratos, a melhora da glicemia, dos níveis de glicose no sangue é imediata, porque você está deixando de colocar para dentro pela boca aquela glicose que estaria imediatamente acumulando no sangue. Mas para a gente poder chegar nisso que a gente comentou antes, que é a reversão da doença ou colocar a doença em remissão, quer dizer, para realmente a pessoa conseguir ficar com níveis normais de glicose e eventualmente até sem medicação, normalmente precisa sim haver perda de peso. Né? Porque mesmo aquele paciente que não é obeso, mas vamos dizer, ele não é gordinho por fora, mas é gordinho por dentro, tem gordura visceral, ele vai precisar perder alguns quilos, mesmo que sejam poucos, de gordura, para conseguir reverter a resistência à insulina. Sim. E lembrando que no diabetes tipo 2 você tem a resistência à insulina, mas a sua glicose no sangue, o açúcar no sangue só vai aumentar quando o seu pâncreas não estiver mais conseguindo dar conta dessa resistência. Então, por muito tempo, o pâncreas vai produzindo insulina, e é justamente esse acúmulo de gordura visceral que vai no pâncreas que faz com que o pâncreas comece a diminuir a produção de insulina. Então, para você conseguir fazer que o seu pâncreas volte a produzir insulina de uma maneira eficiente, na quantidade necessária, você vai ter que fazer com que ele perca essa gordura que está acumulada nele. Então, acaba sendo necessário, de fato, você emagrecer. Agora, só fazendo adendo para os pacientes com diabetes tipo 1, geralmente isso não é necessário. Agora, tem muitos estudos que a gente tem visto de pacientes com diabetes tipo 1 que estão desenvolvendo resistência à insulina. Isso porque existe uma falsa sensação de que basta aplicar insulina no diabetes tipo 1 e comer o que quiser, que você vai ter um bom controle glicêmico. Mas nada impede que você acabe desenvolvendo também uma resistência à insulina, assim como uma pessoa que não tem diabetes tipo 1. Então é muito comum hoje em dia a gente, e no consultório também, atender pessoas com diabetes tipo 1 e resistência à insulina. E aí vira um ciclo vicioso, né? Isso. Lembrando que a insulina é um hormônio que favorece o ganho de peso, né? Então, diabéticos tipo 1 que consomem muito carboidrato e, portanto, precisam usar grandes doses de insulina. Como diz o Gary Taubes, a insulina é um hormônio anabolizante da gordura, né? Exato, exatamente. Bom, Rodrigo, seguindo, Lu Sarmento faz a seguinte pergunta: diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Tá. Acho que a gente até respondeu um pouquinho nessas outras questões, mas a principal diferença é a causa. Tá? Então, no diabetes tipo 2, você tem uma causa primária, que é a resistência à insulina. O seu pâncreas ele vai tentando vencer essa resistência, produzindo cada vez mais insulina, mas chega um momento que o pâncreas não dá mais conta e ele começa a diminuir a produção de insulina. E aí, nesse momento, a glicose começa a aumentar. É uma doença
que ela é mais arrastada, digamos assim, em termos de diagnóstico. As pessoas muitas vezes demoram para fazer o diagnóstico. No diabetes tipo 1, a causa central é falta de produção. Então, por um mecanismo autoimune, o seu corpo para de produzir a insulina. E aí, você obrigatoriamente vai ter que usar a insulina. Mas é importante que, assim, independente da causa, veja que as duas doenças têm o que em comum? Elas são intolerantes, essas pessoas são intolerantes à glicose. Então, quando você come um carboidrato e isso vira glicose no sangue, o seu corpo não consegue lidar com essa glicose de uma maneira eficiente. Seja porque a insulina não faz ação, seja porque o seu corpo não produz essa insulina de maneira suficiente. Perfeito. E seguindo, a Marta pergunta, é possível controlar a glicemia sem medicamentos ou insulina? E qual a dieta mais indicada? Tá. Veja, toda vez que a gente pensa em doenças de intolerância, né, e você tem uma postagem muito legal no seu blog sobre isso, a conduta é sempre retirar essa intolerância. Então, a pessoa tem doença celíaca, você retira o glúten, tem intolerância à lactose, você retira a lactose. Quando a gente pensa em diabetes, a doença é caracterizada por intolerância à glicose. E o teste mesmo é feito dessa forma, né? Então, a gente consegue fazer o diagnóstico através da glicose em jejum, numa medida de glicemia aleatória, se a pessoa tiver sintomas. Mas um dos exames mais, digamos assim, fidedignos e precoces em termos de alteração é justamente o teste de tolerância oral à glicose. Que a pessoa toma um líquido doce com 75 gramas de glicose e, se alterado, você caracteriza a pessoa como intolerante à glicose. Então, para essas pessoas que são intolerantes à glicose, o melhor tratamento seria não ter como base da sua alimentação a glicose. E a glicose o nome do exame já diz isso, né? Exato, né? E os alimentos que têm a maior quantidade de glicose são justamente os que têm mais carboidrato. Então, uma dieta que a melhor dieta, pensando em diminuir o uso de medicamentos e o uso de insulina, seria justamente uma dieta low carb, cetogênica. E os estudos são claros nisso, né? Quanto maior a restrição de carboidrato, maior é a melhor diminuição da glicose e menor é o uso de medicamentos. E isso é uma coisa muito bonita de ver no consultório, porque o paciente não precisa perder muito peso. A partir do momento que você diz, você topa fazer dieta cetogênica, restringir aquilo que o seu corpo não tolera mais, e o paciente fala sim, você praticamente diminui pela metade os medicamentos que ele usa, porque você sabe que ele não vai mais precisar fazer esse trabalho dobrado, quase inútil, que é assim, olha, você tem uma base da alimentação que é 60% de glicose, mas fique tranquilo que eu vou te dar um remedinho para eliminar a glicose pela urina. Olha, come bastante glicose, mas eu tenho um remedinho que vai te produzir mais insulina e jogar essa glicose para dentro da célula. Então, você corta meio que o mal pela raiz, digamos assim. E aí, independente da perda de peso, você consegue diminuir, controlar a glicemia e diminuir os medicamentos. Eu acrescentaria... Fala. Não, pode falar. Acrescentaria rapidamente para a Marta que essa questão de se é possível controlar sem medicamentos vai depender do estágio da doença em que a pessoa está. De qual é a reserva que o pâncreas ainda tem. Às vezes a pessoa é diabética há muitos anos e o pâncreas já sofreu muito com isso e aí precisa da dieta e da medicação, depende do caso, né? Exato. Embora no estudo Virta, nesse último estudo de 2 anos, eles mostraram casos de reversão até de pessoas que tinham mais de 10 anos de doença. Então, assim, é claro... Então, vale a pena tentar em todo mundo. Né? Exato. E mesmo que você não reverta e não tire completamente os medicamentos, pelo menos você está controlando a progressão. Porque a questão é que se você simplesmente fica comendo muito carboidrato e tomando remédio, você está mantendo aquela doença crônica e progressiva, porque a resistência à insulina permanece, o seu pâncreas vai entrando em falência e cada ano você vai precisar de mais medicamento, mais medicamento, mais medicamento. Então, no mínimo, você vai estabilizar a doença, sem sombra de dúvidas. Né? Agora, vale a pena ressaltar, quem tem diabetes tipo 1, ou quem tem diabetes tipo 1 jamais vai poder ficar sem insulina. Você é capaz de diminuir a dose pela metade, você melhora muito o controle da glicemia, o número de hipoglicemias, mas quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, e um pouco de insulina a gente sempre vai precisar. Vamos lá, Souto. O José Antônio pergunta,
tenho diabetes tipo 2, meu açúcar no sangue está controlado. Isso basta? Então, a glicose elevada no sangue, ela é o principal sintoma do diabetes. Uhum. Mas não é a doença, não. O diabetes é o quê? É um nível de resistência à insulina que ficou tão grande que a glicose no sangue começou a subir. Mas como a gente já falou, resistência à insulina e a insulina, hiperinsulinemia, insulina elevada, produz uma série de outras alterações. Então, eu me lembro do espanto que provocou na classe médica quando começaram a surgir estudos com acompanhamento de longo prazo, mostrando que determinados medicamentos, embora reduzissem a glicose no sangue, pioravam os desfechos, quer dizer, as pessoas morriam mais do coração, por exemplo. Tá? Então, estar com açúcar controlado no sangue com um monte de remédios não é uma boa, não basta. Tá? A gente quer estar com a glicose controlada no sangue tratando a causa, que é a resistência à insulina. E para isso, somente o estilo de vida, juntamente com a medicação, eventualmente, mas o estilo de vida é que é fundamental, porque aí eu consigo reverter a causa. A solução passa por reduzir a quantidade de carboidrato que a gente coloca, mudar em termos de atividade física, produzir uma perda de peso e, portanto, a perda de gordura no pâncreas e no fígado. Tá? E aí nós vamos ver outras coisas, como o HDL, os triglicerídeos, a inflamação, uma série de outras coisas que melhoram, porque isso significa reverter a doença. Tá? A glicose é só um sintoma. Sim. E aí, reforçando que, assim, mesmo antes da glicose aumentar, essas pessoas já estão em risco de doença cardiovascular, né? E lembrar que doença cardiovascular, infarto, doença do coração, AVC, derrame, são as principais causas de mortalidade. Tem aquele estudo clássico do New England, né? Que eles falaram, não, vamos deixar a glicose no menor valor possível, e deu insulina para todo mundo, e o estudo foi interrompido porque o grupo morreu mais, né? Então, Exatamente. quando você tratou esses pacientes com muita insulina, eles morreram mais. Então, a glicose é um sintoma. Acho que foi você que me falou outro dia, eu não lembro quem foi que mencionou uma frase parecida com isso, mas falou, tratar somente a glicose no diabetes é como ficar tratando o catarro numa gripe. Né? É só um sintoma, não adianta. Se você focar somente nisso, é uma questão, com o tempo isso vai progredir. Rodrigo, vamos adiante. Juliano pergunta aqui se é possível eliminar completamente os medicamentos para diabetes tipo 2 com low carb. A gente já respondeu um pouco isso, mas rapidamente. Sim, acho que é absolutamente possível. Atualmente é o que a maior quantidade de pacientes que vem no nosso consultório é por causa disso, né? Infelizmente a gente não consegue atender a demanda de pessoas que querem passar, mas é possível. O que vai depender muito é o tempo de diabetes, o grau de restrição que essa pessoa está disposta a fazer. Então, assim, quanto maior a restrição de carboidratos, maior vai ser a diminuição de medicamentos. É claro que tem uma parte que vai depender da perda de peso, porque veja que a gente consegue sobreviver sem comer carboidrato, justamente porque o nosso corpo produz glicose. Então, tem uma parte ali da resistência à insulina no fígado, que o fígado continua produzindo muita glicose. Então, essa glicose que o fígado produz, ela vai depender da perda de peso para que a gente consiga controlar. Mas é absolutamente possível, absolutamente possível. E se não melhorar completamente, você vai diminuir muito o custo do tratamento. A Júlia comenta uma coisa bem interessante, porque diabetes pode ser uma doença cara. Né? Então ela diz assim, ela gasta quase R$300 por mês no tratamento do diabetes. E o que ela pode fazer para diminuir esse gasto? Então, acho que basicamente o que a gente falou de restringir o carboidrato, quanto mais ela restringir, menos remédios menos dinheiro em remédio ela vai gastar. É importante reforçar que os únicos medicamentos que comprovadamente diminuíram a incidência de doenças cardiovasculares, então de infarto, de derrame, são os medicamentos mais recentes. Então, esses que eliminam glicose pela urina, esses injetáveis, e esses medicamentos são extremamente caros. Então, R$300 ela está pagando até barato no tratamento dela. Geralmente o custo chega aí a R$1.000, R$1.500 se você usar os medicamentos mais modernos. E a tendência é que cada ano vá surgindo novas
tecnologias e cada vez mais caras para reverter um problema que é facilmente, digamos assim, revertido pela dieta. É tratar com um monte de medicamentos uma doença que é fundamentalmente de origem nutricional, né? Sim, sim. Bom, pessoa com o codinome Caparros pergunta o seguinte: diabetes tipo 1 pode reduzir as doses de insulina com low carb? Porque olha só, o tipo 1, como o Rodrigo já falou, tem que usar insulina, não adianta. Não produz insulina nenhuma. Mas pode reduzir a quantidade? Acho que sim, foi o que a gente comentou. Assim, a mesma coisa, as doses das insulinas mais modernas, o custo também é extremamente elevado. E muitas vezes essas pessoas usam muita insulina na tentativa de mimetizar um pâncreas. Algo que é muito difícil de acontecer, porque você tem que ter uma noção precisa de quanto carboidrato que você está usando, quanto carboidrato que foi absorvido, o quanto de insulina que você tem que aplicar para aquela quantidade de carboidrato. Então, muitas vezes, tem um erro de conta. E aí, quanto maior a quantidade de carboidrato, maior a amplitude do seu erro. Então, assim, é possível reduzir e reduzir drasticamente, depende muito da resposta individual, mas tem alguns pacientes com diabetes tipo 1 que deixam de aplicar insulina nas refeições. Eles usam aquela insulina basal, mas deixam de usar a insulina nas refeições. Mas quem tem diabetes tipo 1 jamais vai poder ficar sem insulina. Então, isso tem que ficar bem claro. É importante salientar, porque teve mais de uma pessoa que comentou, parece que circula na internet a ideia de que uma dieta que tiver 0 carboidratos, o diabético 1 não precisaria usar insulina. Pessoal, isso não é verdade, tá? Sim, e mesmo se você tiver diabetes tipo 2 e fizer uso de insulina, nada impede que o seu pâncreas também já não produza muito. Então, antes de você retirar totalmente a insulina, é importante que você passe em avaliação médica. Vá reduzindo aos poucos para ver o que de fato seu pâncreas ainda é capaz de produzir. Vamos lá. A Indir perguntou: Souto, você já viu a reversão total do diabetes em consultório? Já, e é uma das coisas mais sensacionais, porque a gente aprendeu, né, Rodrigo, na faculdade, que isso é uma coisa que não existe. Tá? Nos livros consta, às vezes, no primeiro parágrafo do capítulo do diabetes, diz assim: diabetes é uma doença crônica e progressiva. Tá? E ela só é crônica e progressiva se você continuar fazendo o que não deve. É como a gente falou da história do pulmão antes, é como falar de doença pulmonar no fumante que continua fumando e chegar à conclusão: olha, essa doença pulmonar ela é crônica e progressiva. Sim, se você continuar fumando. Tá? Então a gente vê assim, vê em consultório, não é uma vez, não é duas, da pessoa, especialmente os diabéticos tipo 2 que não têm a doença há muito tempo. Esses são os que têm a chance maior de reverter, uma vez que adote um estilo de vida low carb, normalmente associado com perda de peso. Acho que você deve ver isso aí de vez em quando, Rodrigo, também. Sim, sim. E é interessante porque uma vez que o paciente abandona o uso do medicamento, acho que isso é o que garante mais adesão à dieta a longo prazo, né? Porque ele já experimentou o outro lado. Ele jamais vai querer voltar a aplicar insulina, a gastar, parece pouco, mas assim, 600, 800 reais por mês, você vai juntando, isso aí dá 10, 12 mil reais no ano, né? É a diferença de você viajar para um resort com a família para comer um pão velho todo dia de manhã, sendo que você poderia comer outras coisas que talvez fossem mais saudáveis e que te dessem mais qualidade de vida. E muitas vezes não é só o remédio do diabetes, a reversão do diabetes, é a reversão da gordura no fígado, que hoje em dia é a principal causa de cirrose nos Estados Unidos, diminuição dos remédios de pressão, melhora da apneia do sono, Então, assim, é uma infinidade de outros medicamentos e de outras doenças que são revertidas com a mudança da alimentação. O Ro-Spam perguntou: qual a relação de low carb com cetoacidose? Isso aí, uma época, essa confusão era mais comum entre profissionais de saúde, mas lamentavelmente tem quem faça ainda. Tá? Então, cetoacidose é uma complicação grave dos pacientes que não produzem insulina, então tipo 1 e alguns casos de tipo 2 que o pâncreas já gastou, e que não estão usando uma quantidade suficiente de insulina. Tá? Então, um diabético tipo 1 que deixa de usar insulina ou que precisa de uma quantidade maior porque está doente e não está usando essa quantidade.
A cetose, a dieta cetogênica, por exemplo, que qualquer um que está nos ouvindo, que não seja diabético, tá? Que passar 24 horas em jejum e medir os corpos cetônicos, vai estar em cetose. É uma coisa normal, é da fisiologia normal. Então, cetose é normal, não é doença. Digamos assim, o excesso de corpos cetônicos, que é a cetoacidose, faz mal. Mas o excesso de quase tudo no sangue faz mal. Tá? Por exemplo, se eu disser que uma glicose de 300 no sangue faz mal, isso não significa que ter glicose no sangue faz mal. Todo mundo precisa ter glicose no sangue, senão a pessoa morre. Então, ter corpos cetônicos no sangue é normal. Ter um excesso faz mal, como excesso de qualquer coisa. E a pessoa não vai ter excesso de corpos cetônicos no sangue fazendo dieta cetogênica. Então, é uma grande confusão. Foi muito boa a pergunta dele ali. Sim. Tem um ponto só, assim, pessoas que fazem dieta cetogênica e tem uma baixa reserva de produção de insulina, tem alguns medicamentos, como esses mais modernos, que eliminam glicose pela urina, que devem ser evitados. Mas aí não é um problema da dieta aumentando o risco de cetoacidose. Não, é que esse medicamento aumenta o risco de cetoacidose. Então, se você estiver fazendo na vigência de uma dieta cetogênica, então se você estiver fazendo uma dieta cetogênica, você deveria evitar esses medicamentos, assim como medicamentos que estimulam a produção de insulina por causa do risco de hipoglicemia. Uhum. Vamos ver aqui. Qual que é a próxima? Tá. Bom, sobre hipoglicemia, aqui a gente já comentou, e como tem muita pergunta, acho que eu vou pular. Sim. E vamos para Josenilda. Josenilda fez a seguinte pergunta, Rodrigo: quais os maiores riscos e complicações do diabetes? Afinal, por que diabos a gente se importa com essa doença? Então, boa parte do risco, eu acho que foi o que você disse no começo, né? Então, assim, por que a gente se importa tanto com diabetes? Porque as pessoas morrem muito em consequência do diabetes, por doença cardiovascular, por derrame e principalmente por causa das complicações crônicas que são muito debilitantes. Então, diabetes é a principal causa de cegueira, a principal causa de amputação dos pés não traumática, de diálise. A questão é que esses riscos eles são distintos. Assim, a glicose alta no sangue aumenta muito o risco dessas complicações microvasculares. Então, vai lesando o vasinho do olho, o vasinho do rim, vai lesando os nervos. Mas a resistência à insulina, a inflamação, talvez seja maior responsável justamente por essas doenças macrovasculares, que são aquelas que matam. Então, se a gente focar somente no controle da glicose no sangue, talvez você tenha um exame bonitinho, mas você vai continuar infartando da mesma forma, porque você não solucionou a causa. Então, a gente se importa muito em tratar o diabetes, porque as complicações são graves, desde morte até complicações extremamente debilitantes e que prejudicam, de fato, a qualidade de vida. Perfeito. Deixa eu... Cadê aqui? Qual que é a próxima, Souto? Aqui, ó. Antônio perguntou para você: para emagrecer, não basta fazer um déficit calórico? Então, às vezes a gente fica na dúvida o que é o ovo, o que é a galinha, o que é causa, o que é consequência. Então, sim, o déficit calórico sempre vai acontecer quando a gente emagrece. Tá? Mas deixa eu colocar para quem está nos ouvindo a situação oposta, que é o seguinte: e se uma pessoa estiver usando um remédio que nem um corticoide, a prednisona, a meticortem? Ele é um remédio que os médicos todos sabem que produz ganho de peso, que está escrito na bula que produz ganho de peso. Tá? E aí você vai dizer o quê? Que esse remédio, a pessoa está ganhando peso porque ela é muito gulosa, de uma hora para outra ela começou a adorar comer doces, e que ela... Não é isso. A medicação tem um efeito hormonal conhecido de favorecer o acúmulo de gordura no tecido adiposo, nos adipócitos. E aí aquelas calorias, aqueles nutrientes que estão sendo dirigidos pelo hormônio, pela medicação para o tecido adiposo, faltam em outros lugares, a pessoa fica com fome e vai comer. O exemplo que o Gary Taubes usa, que é muito bom, é da grávida, né? A mulher grávida, o feto que está crescendo dentro do útero, através da placenta, ele está sequestrando nutrientes da mãe. Esses nutrientes passam a ficar indisponíveis para a mãe e ela fica com fome e come mais. Então, sim, ela está comendo mais
Mas a causa da gravidez não é comer mais, né? Uma pessoa não ficou grávida porque estava comendo, certo? A gente sabe por que as pessoas ficam grávidas, mas uma vez que ela esteja grávida, ela come mais. De modo que não basta, se eu fizer simplesmente um déficit calórico forçado, eu fico com fome. Isso é uma coisa que não é sustentável no longo prazo. Tá? Então, a não ser em condições, o sujeito que é um prisioneiro, enfim, ou está num spa e não tem opção, mas em condições de vida livre, a fome acaba vencendo. E aí nós temos um problema que o sobrepeso e a obesidade são condições crônicas. Então, a gente tem que ter uma intervenção de estilo de vida que possa ser mantido no longo prazo. Se você faz uma low carb, por exemplo, você passa a ter uma alimentação mais saciante, passa a ter menos estímulo da insulina e, portanto, você tende a comer menos como uma consequência, que é diferente. Exatamente. O Taubes dá aquele exemplo do estádio cheio, que é muito bacana, né? Se alguém perguntasse para você assim, nossa, por que esse estádio está tão cheio? E alguém respondesse, ele está cheio porque mais pessoas entraram do que saíram. Você não ia se contentar com uma resposta dessa, né? Porque é óbvio, se você tem, se o estádio encheu é porque entrou mais pessoas do que saíram, né? Mas o que fez entrarem mais pessoas aí? Então, assim, o balanço calórico ele é algo necessário, mas ele não é a causa nem para o ganho nem para a perda de peso. Isso acaba sendo uma consequência disso tudo. Uhum. E, Rodrigo, a Ana Madruga pergunta ali como sair do platô, se o excesso de gordura na dieta tem algo a ver com isso, o excesso de calorias. Então, assim, as pessoas às vezes quando param de emagrecer ou não conseguem emagrecer, a tendência é que elas achem que tem algum problema com elas, né? Então, não é possível, eu tenho um metabolismo que não é muito bom e tal. Então, o primeiro passo é entender que emagrecer é um processo não natural. Então, isso requer tempo, persistência, né, disciplina, mas depende muito das dietas que você também fez antes. Então, veja, é o que você falou, se a pessoa fez muitas dietas de restrição voluntária de caloria, ou seja, ela está comendo de uma forma que ela passa fome, o corpo vai se defender. E ele se defende justamente diminuindo o metabolismo e aumentando a fome para que você volte a ganhar peso. Algo que não foi visto em dietas cetogênicas, por exemplo. Então, quando as pessoas que fazem dieta cetogênica não têm uma diminuição do metabolismo tão significativa. Mas tem algo que é pouco explorado, que é essa relação da proteína e energia. Então, da mesma forma que quando a gente come, a nossa intenção, assim, a gente foca muito comer para emagrecer, comer para tratar uma determinada doença, mas o objetivo de comer é nutrir o corpo. E a gente tem metas nutricionais, a gente tem duas metas basicamente. Uma meta de alvo proteico, uma quantidade de proteínas que a gente tem que atingir por dia, e uma meta de energia que a gente tem que atingir por dia, que é essa relação proteína-energia. Então, quando a gente faz uma dieta muito baixa em proteína, com diluição de proteínas, e veja que é o que é recomendado pelas diretrizes, porque 60% da alimentação basicamente é grãos e farináceos que não tem proteína nenhuma, né? O que acontece? O corpo não atinge a quantidade suficiente de proteína e ele vai ter que comer mais para ele vai ter que armazenar energia para conseguir atingir esse aporte proteico. E isso faz com que ele coma mais. Então, uma maneira, às vezes, de você fazer um déficit calórico é justamente o oposto, você aumentar a sua proporção de proteína na dieta e não de gordura, porque isso vai fazer com que você coma menos automaticamente. E tem que rever erros, né? Muitas pessoas acabam entrando em platô, mas eles não percebem erros que cometem no final de semana e às vezes até de forma inconsciente. Perfeito. Souto, teve a Mandy Cardoso, ela escreveu alguma coisa aqui, eu queria dar boas-vindas para ela, porque na verdade seria a próxima surpresa aqui da live, né? Que ela escreveu que já garantiu a vaga dela desse nosso primeiro curso sobre que o nome é Diabetes a Solução, que visa justamente isso, né, de trazer de uma forma mais simplificada, num passo a passo, todas essas informações que a gente acabou aprendendo nos últimos anos e com a prática clínica de uma forma que mais pessoas tenham acesso. Então, boa.
Assim, muito nós conversamos, eu e Rodrigo, sobre isso, que por mais que a gente atenda pessoas no consultório, mas a gente está atingindo apenas aquelas pessoas que têm condições de, daqui a pouco, viajar de outra cidade, vir consultar. E mesmo uma consulta, a gente se angustia porque a consulta dura 1 hora e meia, e a gente não consegue passar tudo que quer, porque é muito assunto, é muito conteúdo. Então, a gente resolveu desenvolver um programa estruturado, né, que as pessoas possam seguir no seu ritmo online. E, no fundo, era o produto que a gente queria disponibilizar para os nossos pacientes, mas que não existia. Então, a gente resolveu criar esse produto, né? Sim, sim. É isso que a gente está querendo anunciar para vocês. E é interessante porque é muito difícil assim, as pessoas mudarem hábitos se elas não estiverem muito convictas de que o que elas estão fazendo está correto, né? E a única maneira de você estar convicta é se você tiver conhecimento. Assim, conhecimento, nesse sentido, acaba sendo o melhor tratamento para qualquer doença crônica, porque você passa a ter um argumento muito forte para recusar aquele prazer imediato que é de comer aquelas tranqueirinhas que de fato são muito gostosas, mas que te trazem uma consequência muito danosa a curto e a longo prazo. Então o curso ficou bem completo, são mais de 50 aulas, são quase 80, 90 temas que são apresentados. É claro que o curso não substitui, não tem a ideia de substituir uma consulta médica, uma consulta nutricional, mas a gente fez de uma forma que o número de pessoas vai ser bem limitado, porque a nossa ideia é disponibilizar um canal de conversa com um profissional que acompanha a pessoa. Então, se o médico que acompanha essa pessoa tiver interesse em conversar com a gente para ouvir a nossa experiência em como ajustar o medicamento, que forma de uma estratégia dietética, ou que ele tem alguma dúvida relacionada àquela paciente, ele vai poder discutir com a gente nesse período de 8 semanas do curso. Então, por isso que acabou ficando esse primeiro, infelizmente, assim, vão ser poucas pessoas, até porque a gente está testando, mas a ideia é que a gente consiga oferecer um passo a passo e esclarecer todas as dúvidas, para que a pessoa aprenda de forma assim definitiva tudo o que ela precisa para emagrecer, para reverter a resistência à insulina, se esse for o caso, obesidade com resistência à insulina, se ela já tiver pré-diabetes ou diabetes, tudo o que ela precisa saber em relação à doença, como é que ela faz para diminuir o uso dos medicamentos, como é que ela pode discutir isso com o médico dela, para que ela possa ter, para que você possa ter uma vida mais saudável e com qualidade de vida. Claro que a gente é suspeito para falar, porque nós somos os pais da criança e todos os pais adoram os filhos, né? Mas a gente está assim, muito satisfeito com o resultado, o material ficou bem legal. Como a gente já disse antes, era aquele material que a gente queria poder oferecer para os nossos pacientes e não tinha, então a gente resolveu criar. E isso possibilita que a gente possa disseminar essa informação que é tão importante para a nossa população. E a gente tem que lembrar assim, que nós estamos falando, pelos dados do Ministério da Saúde, 10% da população tem diabetes e provavelmente isso está subestimando, esse número está sendo subestimado em 50%. Então, talvez 20% da população já seja diabética, né? E quando a gente pega na faixa acima dos 65 anos, mais uma vez pelos dados do Ministério da Saúde, chega a 27% o número de diabéticos. Quer dizer, é muita gente. É um assunto muito importante. A maioria das pessoas está sendo manejada para tratar somente a glicose. Ou seja, não está dando a solução para a causa do problema. Tá? Então a gente achou que precisava ter esse material. E reforçando também isso que o Rodrigo falou, que isso não é, em hipótese alguma, um curso de autotratamento, tá certo? E sim de oferecer as informações para que as pessoas possam buscar, junto ao seu profissional de saúde, os exames que ela precisa fazer, a redução segura dos medicamentos. Tá? Então, a gente pretende trabalhar com as pessoas junto com os profissionais. O Daniel falou ali que vai ajudar muitos profissionais de saúde, a Denise também perguntou. Então, assim, o curso é voltado para pacientes, então, desde pessoas com obesidade que querem emagrecer,
pessoas com pré-diabetes, pessoas com diabetes tipo 2 que querem reverter a doença, pessoas com diabetes tipo 1 que querem aprender sobre dieta low carb, dieta cetogênica, as complicações, os cuidados, tipos de insulina, mas também é voltado para os profissionais de saúde. Então, assim, de fato, está muito completo mesmo. São mais de 20 horas de curso, divididos em mais de 50 aulas. Abrange todos, desde a parte básica, assim, de dieta, metabolismo, por que a gente engorda, resistência à insulina, o que é diabetes, o tratamento de diabetes, dieta low carb, jejum intermitente, essa questão da relação proteína-energia, do limiar pessoal de gordura, todos os mitos associados à dieta low carb. Então, para o profissional de saúde, eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito interessante. Esses profissionais que fizerem um curso, no final do curso eles vão ser submetidos a uma avaliação e eles vão ter a oportunidade de deixar o nome deles no blog do curso, justamente para que pacientes que estejam interessados nessa abordagem possam procurar um profissional que esteja alinhado, que saiba, não, eu vou naquele profissional e eu tenho certeza que ele não vai me mandar comer bolachinha integral nos intervalos, ele já vai naquele profissional sabendo que vai ser alguém que vai compreender o que ele quer. Então, para o profissional de saúde, certamente também vai ser um curso que vai agregar muito e, consequentemente, para as pessoas que vão conseguir procurar profissionais de acordo com o que eles esperam. Então, para quem tiver interesse, o link para vocês conferirem mais detalhes sobre o curso está aí na página inicial do Instagram de cada um de nós, minha e do Rodrigo, né? Vocês podem clicar lá e saber mais informações. Tem muitas pessoas aqui que eu vi que já se inscreveram. Eu dei uma olhada agora que já foram mais de 60% das vagas, então assim, de fato eu estou muito feliz porque foi uma dedicação muito grande aí no último ano, reuniões em todas as vindas que o Souto vinha aqui em São Paulo, todos os dias a gente pensando da melhor forma de apresentar esse conteúdo que é tão complexo de uma maneira que fosse entendível e aplicável assim na prática, né? Como é que eu pego esse conhecimento e consigo transformar em algo prático, que eu consiga implementar amanhã, depois de falar com o meu nutricionista, com o meu médico, para que eu tenha mais saúde. Então, estou muito feliz mesmo com o resultado dele. Muito bem. Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, acho que é isso. Agora aguardamos vocês O curso começa, o programa essa primeira turma, começa na próxima segunda-feira. Vão ser 8 semanas que a gente vai distribuir os módulos nessas 8 semanas, com acompanhamento conjunto. E acho que vai ser uma experiência muito bacana, muito legal. Então tá certo, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Nós estávamos aí em determinado momento com mais de 1.300 pessoas participando simultaneamente, o que nos deixa muito feliz. Obrigado a todos que estão participando e vamos tocar para frente esse projeto. Lembrando que o link para inscrição está na bio, no perfil do Instagram tem lá. Então é diabetesasolução.com.br/curso, está lá disponível no perfil meu e do Souto. Então quem quiser preencher as últimas vagas, está aberto. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui agora. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Souto. Valeu. Não esquece de salvar, hein? E...